Olá, meus amados, todos aqueles que têm nos acompanhado, nesse propósito, nesses estudos da palavra. E nós estamos de novo, nos preparando, nos colocando na presença daquele que tem poder. Nós queremos também de novo ouvir essa voz poderosa, maravilhosa, que é a voz do nosso Deus, do nosso Senhor. Gente, quem ouve, quem anda nessa palavra, quem descobre a alegria de poder saber quem é Deus, porque Deus se revela através da palavra, essa pessoa ela tem a melhor aventura, a maior alegria que um ser humano pode ter, ele pode encontrar, e tão somente encontra em Jesus Cristo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Meus amados, não existe alegria maior, não existe prazer maior do que a gente olhar essa palavra, meditar nela, clamar por ela, viver através dela, porque aqui nós temos realmente algo que nos sustenta, a nossa alma, que sustenta o nosso espírito. E eu tenho certeza, você quer isso na sua vida, por isso nós estamos aqui também. Eu sei que tem muita gente que está fazendo essas meditações, mas, meu amado, Deus tem plano e propósito para a sua vida. Eu queria muito que você cresce realmente nisso, e você pode crer, se você tem esse desejo no coração, porque o Senhor, Ele atenta e inclina os seus ouvidos para todo aquele que se prostra perante Ele. Então esse é o momento que nós queremos ter para nos prostrarmos perante Ele, que é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vamos ter uma palavrinha de oração, gente? Pai, muito obrigado, porque nós podemos confiar em Ti. Obrigado porque Tu tens palavras de vida eterna. Tu tens as palavras que realmente podem nos trazer alegria ao coração, paz ao coração. Mesmo em meio a todo esse tormento, a turbulência que nós vivemos no tempo de agora, com essas situações na área da saúde tão estranhas e perturbadoras, mas Pai, nós podemos olhar para Ti, sabendo que Tu tens a palavra final de todas as coisas. Tu estás no controle de todas as coisas. E nós queremos agora declarar, nosso Deus, e que nós olhamos para Ti, nós confiamos em Ti, Senhor. Permita, Pai, que essa palavra possa nessa noite, ou nesse momento, nos falar poderosamente, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós precisamos ouvir a Tua voz. Então, em nome de Jesus, vem, inclina, Senhor, os Teus ouvidos para esse clamor e esse momento que nós queremos ter aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, amados, nós estamos continuando, vendo agora, hoje, Gênesis capítulo 24, e nesse capítulo 24 nós temos uma história muito interessante. É um capítulo um pouquinho mais longo, mas é um capítulo em que nós vemos quem? Abraão preocupado em arrumar uma esposa para o seu filho Isaac. Então nós temos a história que envolve Eliezer, Isaac e também a sua futura esposa Rebeca. Vamos ler essa palavra, gente? Vamos ver o que a palavra tem para nos falar. Então, vocês na sua casa podem ler também, na sua versão que vocês têm, mas basicamente a essência é a mesma, então eu vou ler aqui. Abraão estava bem velho, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Certo dia, Abraão disse a seu servo mais antigo, o homem encarregado da sua casa: faça um juramento, colocando a mão debaixo da minha coxa. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que não deixará meu filho se casar com uma das mulheres cananitas que aqui vivem, mas irá à minha terra natal, aos meus parentes, procurar uma mulher para o meu filho Isaac. O servo continuou: e se eu não encontrar uma moça disposta a viajar para um lugar tão distante, de sua terra, devo levar Isaac para morar entre seus parentes na terra de onde o Senhor veio? Aí Abraão responde: não, respondeu Abraão, cuidado, não leve o meu filho para lá, de jeito nenhum. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, prometeu solenemente dar esta terra a meus descendentes. Ele, olha que confiança, ele enviará um anjo à sua frente e providenciará para que você encontre ali uma mulher para o meu filho. Se ela não estiver disposta a acompanhá-lo de volta, você estará livre do meu juramento, mas não leve o meu filho para lá de maneira nenhuma. Então o servo colocou a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou seguir as suas instruções. Em seguida, pegou 10 camelos de Abraão,
carregou-os com presentes valiosos de todo tipo para a terra distante de Arã-Naaraim. Chegando lá, dirigiu-se, à cidade onde Naor, irmão de Abraão, havia se estabelecido. Ao entardecer, quando as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem perto de um poço nos arredores da cidade. Vamos dar uma pequena olhadinha rapidamente aqui, em alguns detalhes dessa história aqui. O velho patriarca Abraão estava avançado já em dias, em anos. Isaac continuava solteiro e Abraão estava preocupado com a possibilidade, quem sabe, do seu filho contrair matrimônio com uma das mulheres que viviam ali nas redondezas, uma cananita. E ela não seria a moça adequada para o seu povo, porque os cananeus ali naquela região, eles viviam adorando outros deuses, outros ídolos, e ele não queria de maneira nenhuma que o seu filho ele viesse a ter algum tipo de contato com com essas pessoas dali do lado. Não era uma forma de discriminação racial, muito pelo contrário, mas é porque aquelas pessoas lá, elas tinham outros deuses, e Abraão não queria outros deuses para a sua vida. Então ele manda o seu servo, Eliezer, um servo de confiança, fazer uma longa viagem, até na Mesopotâmia, a cidade de onde Abraão, veio, para buscar uma noiva para Isaac. E aí, Eliezer, dá instruções detalhadas, exige que faça um voto sagrado. E interessante que lá naquela cultura, daquela época, colocar a coxa a mão sobre a coxa era uma atitude solene. Era uma coisa assim que selava um acordo, um juramento que, se ele fosse violado, os filhos, mesmo que ainda não tivessem nascido, eles vingariam o ato de deslealdade porque a pessoa traiu o juramento solene que foi feito. Então era uma coisa assim muito sagrada aquele momento ali, e por meio desse juramento, o servo ele ficou obrigado em obter realmente uma esposa aceitável para Isaac. E outra coisa interessante que acontece nessa história aqui, Abraão tem uma confiança incrível, preciosa, tremenda nesse Deus. E ele disse para o seu servo Eliezer: não te preocupa não, porque esse Deus que cuida de mim, ele vai andar contigo. Ele vai abrir o caminho para você. Ele vai enviar o seu anjo, Ele vai na sua frente, esse anjo. E ele vai tomar de lá uma esposa para o meu filho. Impressionante a confiança desse servo, Abraão, ao Senhor. E o empregado de Abraão também se levanta nessa confiança e vai junto, tá certo? Ele vai e parte para a cidade onde Naor mora e toda seus filhos e netos e todos aqueles lá. E ele recebe então essa promessa de orientação divina. E de fato a gente percebe que o próprio servo Eliezer está ansioso para ser cuidado, para ser guiado por Deus. E aí então nós vamos continuar a história a partir do versículo de número 12. Porque daí, quando ele chega ali no poço, os camelos se ajoelham para beber água, muitas mulheres saem para pegar água também. E os camelos, obviamente, estão com sede. Então, o que acontece em seguida? Então o servo, versículo 12. Então o servo orou: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso hoje e ser bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui junto a essa fonte e as moças da cidade estão vindo tirar água. Esta é a minha súplica. Olha o acordo que ele faz com Deus, Esta é a minha súplica. Pedirei a uma delas: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Isso ele coloca. E se ela disser assim: sim, beba, também darei para os seus camelos. Que seja ela, a moça que escolheste para ser a mulher do teu servo Isaque. Desse modo saberei que foste bondoso para com o meu Senhor. Antes de terminar a oração, o servo viu aproximar-se uma moça chamada Rebeca, que trazia um cântaro no ombro, e ela era filha de Betuel, filho do irmão de Abraão, Naor, e da sua mulher Milca. Então, o irmão de Abraão, Naor, com a sua mulher Milca, tiveram diversos filhos, e entre os filhos teve essa filha, Rebeca. Rebeca era muito bonita, diz a palavra. Tinha idade para casar e era virgem, ou seja,
ideal para esse momento. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e voltou. O servo de Abraão correu até ela e lhe pediu: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Sim, meu senhor, beba, respondeu ela. E prontamente baixou o cântaro do ombro e lhe deu de beber. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água para os seus camelos também, até que estejam satisfeitos. Olha só. Esvaziou depressa o cântaro no bebedouro, correu de volta ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. Né? É uma coisa impressionante aquilo que Deus faz. O homem observou em silêncio, pensando se o Senhor lhe tinha dado sucesso na sua missão. E por fim, quando os camelos terminaram de beber, o servo deu à moça uma argola de ouro para o nariz e 2 pulseiras grandes de ouro para os braços. E ele diz assim, versículo 23, de quem você é filha? Perguntou ele. Diga-me, por favor, se seu pai tem algum lugar para nos hospedar esta noite. E ela responde, versículo 24, sou filha de Betuel, e meus avós são Naor e Milca, respondeu ela. Temos bastante palha e forragem para os camelos e espaço para os hóspedes. Vamos dar mais uma olhadinha em algumas outras coisas aqui, gente. Essa história aqui é muito bacana. O servo, então, ele está lá do lado do poço. Ele viajou muitos meses até chegar lá. A cidade de Naor, a cidade se chamava Harã, e Mesopotâmia era a região em que eles estavam. Mesopotâmia literalmente quer dizer uma região, Arão dos dois lados, é o nome da tradição. Isto é uma região de vales entre os rios Tigre e Eufrates. E os pais de Betuel eram Naor e Milca, e Abraão, portanto, era o tio dela. Aí quando o servo encontra Rebeca junto no poço, ele se convence de que Deus tinha respondido a sua oração e guiou ele diretamente para a moça. Ela era linda, inteligente e atendia todos os requisitos que ele estipulava. Aí o Eliezer deu para ela alguns presentes preliminares, um pendente para o nariz e 2 braceletes. E interessante que tudo era vistoso, bonito, extremamente caro, os presentes que ele deu. Esses presentes, depois vão se seguir outros que nós vamos ver o que vai acontecer. Então no versículo 26, continua assim. O homem se prostrou e adorou o Senhor. Louvado seja o Senhor Deus do meu senhor Abraão, disse ele. O Deus, o Senhor Todo-Poderoso, demonstrou bondade e fidelidade ao meu Senhor, pois me conduziu até seus parentes. A moça correu para casa e contou à família tudo o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, que foi prontamente à fonte para conhecer o homem. Ele havia visto a argola para o nariz e as pulseiras nos braços da irmã e tinha ouvido Rebeca contar que o homem dissera. Aqui a gente já pode perceber um pouquinho do interesse de Labão, porque ele vê as joias, os ouros todos, e então aqui desperta um interesse outro, não muito talvez correto, mas enfim. Assim apressou-se até a fonte onde o homem estava, parado perto dos camelos. Labão lhe disse, venha e fique conosco, abençoado do Senhor. Por que ficará aí fora? Já mandei arrumar acomodações para você e seus homens, e lugar para os camelos. Então o que nós vemos aqui? Labão, Rebeca vai para casa, conta tudo aquilo que está acontecendo ali, e Abraão vem à frente, toma meio que direção da coisa. Provavelmente os pais de Rebeca e Labão já eram mais de idade e não tinham tantas condições assim de gerenciar os negócios ali. Então por isso que Labão meio que assume a direção das coisas. E a gente percebe que Labão revela o verdadeiro caráter dele. Tanto é que mais tarde nós sabemos da história, Labão teve diversos problemas aí com Isaac. Mas enfim, Labão, com outros dos seus parentes ali, Labão, ele vê esses presentes todos ali, e aí então ele desperta alguma coisa nele. Não, vamos trazer esse sujeito para nós, vamos deixá-lo aqui em casa, vamos ver o que ele quer. As joias eram apenas o começo. E mais tarde, lá no versículo 53, nós vamos ver isso, talvez não hoje, mas na semana que vem. Mais ricos presentes, inclusive, são dados em função de tudo aquilo que vai acontecer mais tarde. Tá certo?
De uma forma, os presentes naquela época, eles serviam para compensar a perda de um membro querido da família. Tá? Isso era um costume, e o costume era dar ricos presentes para membros da família da noiva. Né? Esse costume vem desde os tempos de um sujeito chamado Hammurabi, que viveu por volta dos anos 1728 até 1686 a.C. Então, talvez fosse um resquício dos tempos em que a noiva, de fato, ela era realmente negociada. Né? Então nós vemos aqui vamos assim dizer, um contrato, uma negociação. Né? O casamento como uma negociação. E sabe, gente, algumas das coisas, né, que são assim, que a gente percebe nessa história. Vamos continuar isso mais adiante, mas uma das coisas que mais me impressiona é a confiança que Abraão tem de que Deus iria conduzir todo esse negócio para que aquilo realmente viesse a dar certo. Essa é uma das convicções, uma certeza que ele tem. E o servo dele vai também nessa confiança de que Deus iria cuidar das coisas. E, meus amados, essa é a confiança que eu queria que cada um de nós tivéssemos. Também em meio a esse tormento, em meio a essa situação difícil de pandemia que nós estamos vivendo nos tempos de hoje, eu só queria que cada um de nós pudesse entender que Deus está cuidando da nossa vida. Deus está cuidando de cada detalhe. Assim como Ele conduziu o servo de Abraão, o Eliezer, até lá. Ele viajou semanas, meses para poder chegar onde ele precisava chegar. E com certeza, durante esse tempo todo, ele foi orando, clamando e dizendo: Senhor, guia, orienta-me. Ele já era um servo de idade. Né? E ele, quem sabe, vendo Abraão, a fé de Abraão, ele pôde também, por muitas ocasiões, perceber como Deus é fiel. Então ele sabia que Deus iria lograr bom êxito. Deus iria fazer acontecer de tal maneira que aquilo viesse realmente a dar certo. Então, meu amado, essa é uma convicção que você, eu e nós podemos ter, cada um de nós. Que Deus vai cuidar. E aquilo que for acontecer, estava nos planos do Senhor. Eu não sei exatamente o que vai acontecer nas nossas vidas daqui para diante, mas uma coisa eu sei: Deus está conduzindo. Deus está conduzindo. E sabe, essa é a confiança que eu e você precisamos ter. Nós não precisamos viver largados, jogados, não. Nós podemos orar e clamar e dizer: Senhor, Tu estás vendo tudo o que está acontecendo. Eu coloco minhas mãos, a minha vida, eu coloco tudo o que eu tenho nas Tuas mãos, Senhor. Isso é o que nós podemos fazer nesse momento que nós estamos vivendo. Porque quando nós fazemos isso, Deus, Ele vem e conduz, Deus dirige, Deus faz da maneira como Lhe agrada. E Ele faz de uma maneira assim tão especial e preciosa que nós vamos olhar, quem sabe, para trás, daqui a alguns tempos, uns anos, e dizer como Deus foi fiel, como Deus nos conduziu. Eu sei que alguns enfrentarão dificuldades, né? Mas mesmo as dificuldades, quem sabe perda de algum familiar, algum conhecido por causa da gripe, tudo isso, quando nós oramos, Deus está conduzindo, Deus está levando. Então, meu amado, você pode, sim, colocar a sua vida, tudo que você tem, nas mãos poderosas do Senhor. Esse é o desafio para nós, nesse momento, nessa noite, que nós estamos aí fazendo esse vídeo. E eu queria muito ainda fazer mais uma oração por você. Se você tem problema, dificuldade, alguma situação difícil, quem sabe alguma prova pela frente, esse é o momento que eu quero te convidar a colocar isso nas mãos dele, daquele que tem todo o poder. Vamos orar juntos? Pai, eu sei que Tu tens condições de restaurar, de mudar, de quebrantar, de produzir vida onde parece que não tem mais vida, de colocar alegria onde parece que só há motivo para tristeza e choro. Meu Deus, em nome de Jesus, Tu estás vendo cada vida se colocando nas Tuas mãos, se prostrando diante de Ti e dizendo para Ti: Senhor, eu me coloco diante de Ti, eu me coloco nas Tuas mãos. Recebe, o meu coração recebe a minha vida. Pai, muitos estão fazendo esta oração agora. Eu quero clamar e pedir: vem, com poder, Te manifesta, restaura, cura enfermidades, restaura vidas, quebranta corações, reata, Senhor, laços quebrados, relacionamentos quebrados. De novo, Pai, derrama o Teu bálsamo, a Tua paz e a Tua presença. Eu oro em nome de Jesus.
Amém? Que Deus abençoe vocês, né? Que essa noite e todos esses momentos que nós vamos ter aí pela frente sejam maravilhosos com Jesus, ok? Deus abençoe vocês.